Oi, oitavo ano, como é que vocês estão? Aqui é o professor Felipe Guimarães e essa é a nossa aula 1 de língua portuguesa do novo bimestre que nós temos aqui na escola. Então, fique ligado aí e aguarde que já vamos começar a estudar. Até daqui a pouco. Esse é o assunto que eu chamo de vozes verbais, coisa que a gente já estudou durante esse ano lá no começo. Mas ele vai ser retomado porque nós vamos ver um tópico mais profundo sobre esse assunto. Então, vozes verbais estão aqui e eu coloquei dois exemplos de uma mesma ideia. Então, temos aqui a primeira frase: a vendedora contratou o rapaz. Quem contratou? A vendedora. Ela fez a ação ou recebeu a ação de contratar? Ela fez a ação. Então, ela é um sujeito agente. Ok? No segundo exemplo, as posições foram trocadas. A ideia continua. As posições foram trocadas. O rapaz foi contratado pela vendedora. O sujeito, o rapaz. Mas ele contratou ou foi contratado? Ele fez a ação de contratar ou recebeu a ação de ser contratado? Ele recebeu a ação. Quem foi que contratou? Foi a vendedora. Perceba que o que era sujeito na frase 1 foi o predicado na frase 2. Então, quando o meu sujeito faz a ação, eu chamo de sujeito agente. Eu vou ter então uma voz ativa nesse tipo de sentença. Quando o meu sujeito recebe a ação, lembrando que o rapaz que foi contratado ele recebeu a ação de outra pessoa, eu chamo de um sujeito paciente. Então eu tenho uma voz passiva. Basicamente nós temos aqui esse tipo de voz verbal. Voz ativa quando o sujeito faz a ação, voz passiva quando o sujeito recebe a ação. Vamos agora focar somente em voz passiva. Só recapitulando. Na voz ativa, o sujeito faz a ação, pratica a ação. Na voz passiva, ele recebe a ação. Por isso que ele é um sujeito paciente. Eu tenho aqui três formas de colocar a voz passiva. Vamos já para o primeiro exemplo. A casa foi alugada por Marina. O sujeito da frase, casa. Foi alugada por Marina, predicado. A casa fez a ação ou recebeu a ação? Recebeu a ação. Isso confirma que é voz passiva. Então o sujeito é paciente, porque ele recebeu a ação de alguém ou de uma outra coisa. Aqui é alguém. Olha só, a pessoa que fez a ação está no predicado. Eu chamo isso de agente da passiva. Não é voz passiva? Quem é que faz a ação é a Marina. Então a Marina é a agente da passiva. Vou colocar aqui. Aí você completa no seu caderno. Agente da passiva. Ok? No segundo exemplo, ele está de forma reduzida. Você não vai ter um agente. Não tem tanta diferença de sentido. Olha aqui. A casa foi alugada. Qual é o sujeito? Casa. Fez ou recebeu a ação? Recebeu a ação. É a mesma parte aqui de cima. Então perceba que toda vez que eu coloco na voz passiva a frase, eu vou usar dois verbos. Quando eu uso dois verbos, eu estou construindo uma locução verbal. É a presença de dois verbos que se unem para construir o seu sentido. No caso, eu tenho um verbo auxiliar e, em seguida, o verbo ao qual ele se relaciona. Tá? Então, nas duas maneiras, eu tenho essa forma de colocar o verbo auxiliar e depois ter outro. Na voz passiva, eu vou ter essa construção. Ok? Então, a casa foi alugada. Voz passiva também. E olha o nosso último exemplo. Alugou-se a casa.
que é que foi alugado? A casa. Perceba que, olha, está para cá. Tem muito problema aí de sentido? Não. Continua a mesma ideia, de que a casa foi alugada por alguém. Aqui nós não sabemos quem alugou. O primeiro exemplo, Marina alugou. É a agente da passiva. Nesses exemplos não tem agente da passiva, mas continua sendo voz passiva. Correto? Voz passiva. Aí vem a diferença da voz passiva. Ela pode ser dividida em duas maneiras, em dois tipos de vozes. Aqui eu tenho a voz passiva analítica, vou colocar aqui do lado. Voz passiva analítica é quando eu uso dois verbos, no caso aqui o auxiliar e o particípio. O que é o verbo no particípio? São os verbos que terminam em ado, ou ido, ou ada e ida. Por exemplo, alugada, vem do verbo alugar. Se fosse o carro, ficaria o carro foi alugado. Mudou, olha. Então, aqui eu tenho um verbo como auxiliar e eu tenho um verbo como na forma do particípio. No último exemplo, eu não tenho essa forma. Eu tenho o verbo principal e eu tenho aqui apenas um pronome oblíquo. Quem foi que alugou? Não se sabe. Então, perceba que se eu for comparar as frases, essa última frase é menor. Ou seja, eu sintetizei. O que é sintetizar? É resumir. Então, eu posso afirmar para você que aqui eu tenho uma voz passiva sintética. Vou colocar aqui do lado para você. Sintética. Então, a voz passiva, ela pode ser mostrada numa frase, tanto falada quanto escrita, de duas maneiras. Na voz passiva analítica, usando o verbo auxiliar mais o particípio, ou posso usar a voz passiva sintética, resumindo a minha frase e destacando apenas a presença de um verbo. Ok? Então fique aí que a gente vai ver um resumão dessas duas maneiras de colocar a voz passiva. Vamos agora para o resumo geral daquilo que a gente estudou em voz passiva. Lembrando que eu posso destacar a voz passiva de duas maneiras. Eu tenho a voz passiva analítica e tenho a voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, como é que eu construo a frase? Usando um verbo auxiliar, seguido por um verbo no particípio. Lembrando que o particípio, vou colocar uma seta aqui para cima, são verbos que terminam em ado ou ido. Lembrando que tem o feminino para cada forma dessa. Então, eu coloquei um exemplo. O apartamento foi vendido. Olha só, o verbo auxiliar e o verbo no particípio. Termina em ido, está dentro do particípio. Então, a voz passiva analítica vai usar essa construção. Voz passiva sintética é uma síntese. A frase ela é mais encurtada. A voz passiva sintética se constrói como? Usando um verbo seguido por um pronome se, que eu chamo de partícula apassivadora. Mas não se preocupe, isso parece nome de remédio, mas se concentra aqui que a gente vai entendendo aos poucos. Então, o verbo seguido pelo pronome se. Como assim? Vendeu-se o apartamento. Olha só, o verbo e o pronome se. Esse tipo de construção é o que a gente mais vê nas ruas quando a gente sai para fazer alguma coisa. Vende-se chope, aluga-se roupa. A gente costuma ver muito isso. Então as pessoas usam voz passiva sintética, às vezes sem se dar conta de que estão usando uma construção de voz verbal. Então, basicamente, é essa estrutura que nós devemos prestar muita atenção na hora de construir ou ler uma frase que tenha voz passiva, analítica ou sintética. Então, pessoal, esse é o nosso resumo. Você pode sim anotar no seu caderno de forma tranquila. Se você quiser pausar o vídeo e retomar, não tem nenhum problema. O importante é que você organize esse material do quadro no seu material e na sua casa.
Até o próximo vídeo e nós vamos nos encontrar online, ao vivo, para comentar sobre esse novo assunto. Até a próxima!